Seja bem-vindo à nossa leitura da Bíblia do dia 7 de junho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, livro de Atos, capítulo 5, livro dos Salmos, capítulo 125, Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Davi dá instruções a Salomão e morre. Aproximando seus dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser forte. Seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a tua palavra, a que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zerua, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado na terra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam a sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, os gileaditas, usarás de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Madaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cães desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Morte de Adonias. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão. Disse ela: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. E acrescentou: Uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço: não me rejeites. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Abisaque, sunamita. Respondeu Betseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque eu não recusarei. Disse ela: Dê-se a Abisaque, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pedes a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zerua. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Expulso o sacerdote Abiatar. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei: Vai para Anatote, para teus campos,
porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. Cumprindo assim a palavra do Senhor, dissera sobre a casa de Davi, sobre a casa de Eli em Siló. Morte de Joabe. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que não se desviara seguindo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: Não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse. Arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremetou contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que Davi, meu pai, o soubesse, isto é, Abner, filho de Ner, comandando o exército de Israel, e Amasa, filho de Jete, comandando o exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do seu exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, Zadok por sacerdote. Morte de Simei. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedro, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como disse o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, abordou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Não te fiei jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: No dia em que saíres para uma e outra parte, fica sabendo que serás morto, e tu me disseste: Boa é essa palavra que eu vi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que o seu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Livro de Atos, capítulo 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Disse, pois, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera,
Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram estas notícias destes acontecimentos. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhe disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que haveria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-se ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém das vossas doutrinas e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Todavia este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.
Livro de Salmos, capítulo 125. Fé inabalável. Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor de redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte.